Olá, sou Gilmara Souza e esse vídeo tem o propósito de responder 3 questões sobre diagnósticos de enfermagem que foram enviadas para a equipe EUPDate. As 3 questões foram as seguintes. Primeiro, foi perguntado quais as categorias que foram introduzidas na 11ª edição dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional. A segunda questão perguntava como elaborar o diagnóstico de enfermagem sem nenhum ou com muito poucos fatores relacionados ou fatores de risco. E uma última questão, que era sobre como fazer a declaração do diagnóstico de enfermagem, ou seja, como redigir o diagnóstico de enfermagem elaborado. Se você tem interesse sobre esse tema, bem como outros temas na área de saúde ou na área de educação em saúde, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe e também deixe sugestões sobre assuntos na área de saúde ou na área de educação em saúde que você quer ver aqui com a equipe EUPDate. Combinado? Contamos com você. Vamos fazer com que o canal EUPDate atinja o maior número de pessoas. Vamos ao vídeo? Respondendo à primeira pergunta, que é esta aqui. Quais os 2 novos componentes do diagnóstico de enfermagem inseridos nesta edição aqui, que é a edição de 2018-2020, né, a 11ª edição dos diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional? Bem, se compararmos as edições dos diagnósticos de enfermagem, percebemos que a terminologia da NANDA Internacional ela evoluiu ao longo dos anos. E ao longo desses anos, quer na prática clínica ou na prática docente, aprendemos que após a elaboração dos diagnósticos de enfermagem para um paciente, as intervenções de enfermagem devem ser direcionadas aos fatores relacionados, que são os fatores etiológicos, né, os fatores causais, buscando sua resolução, buscando sua melhora, ou devem ser direcionados aos fatores de risco, uma vez que os fatores de risco aumentam a vulnerabilidade da pessoa em desenvolver um determinado diagnóstico. Na edição anterior, que é a 10ª edição, os diagnósticos de enfermagem, eles incluíam muitos fatores relacionados e também muitos fatores de risco que não eram passíveis de intervenções de enfermagem independentes. Em virtude disso, na edição 2018-2020, que é esta aqui e que mostramos também aqui, né, houve a revisão desses diagnósticos, o que levou à remoção de muitos fatores anteriormente categorizados como relacionados e como de risco, que eram importantes para o raciocínio clínico, porém não apresentavam intervenções de enfermagem que pudessem melhorá-los ou alterá-los. Foram então introduzidas 2 novas categorias de indicadores diagnósticos. E quais são essas 2 categorias? São estas aqui: as condições associadas e as populações em risco. Na verdade, os dados que faziam parte dos fatores relacionados e dos fatores de risco que não tinham intervenção independente do enfermeiro foram direcionadas para essas 2 categorias aqui, né? As condições associadas e as populações em risco. E o que são, né? E o que é cada uma delas? As condições associadas são diagnósticos médicos, lesões, procedimentos, dispositivos médicos ou agentes farmacêuticos. Essas condições não são independentemente modificáveis pelo enfermeiro, embora possam dar apoio à precisão nos diagnósticos de enfermagem. E as populações em risco? As populações em risco são grupos de pessoas que partilham alguma característica que faz cada membro ser suscetível a determinada resposta humana, como características demográficas, história de saúde, história familiar,
estágios de crescimento, estágios de desenvolvimento ou exposição a determinados eventos, a determinadas experiências. A grande maioria dos dados contidos nestas duas categorias, como nós falamos ainda há pouco, eles já faziam parte do diagnóstico de enfermagem na edição anterior, ou como fator relacionado ou como fator de risco. Eles foram apenas recategorizados. Com esta recategorização ou reclassificação, nessas duas categorias aqui, alguns diagnósticos, eles ficaram, então, sem nenhum ou muito poucos fatores relacionados ou fatores de risco identificados. Pois após essa revisão, como falamos, apenas os fatores que poderiam ser alterados, que poderiam ser melhorados, que poderiam ser removidos por intervenções de enfermagem foram mantidos. Sendo assim, na 11ª edição, podemos encontrar diagnósticos, diagnósticos de enfermagem, que não apresentam estas duas novas categorias, ou apresentam apenas uma delas, ou apresentam as duas categorias, as duas novas categorias. Temos aqui alguns exemplos que justificam, que ilustram isso que nós acabamos de falar. Aqui nós temos, deste lado, o diagnóstico da 10ª edição e deste o diagnóstico da 11ª edição. É o mesmo diagnóstico. Então, aqui nós percebemos o diagnóstico de risco de débito cardíaco diminuído. Temos a definição e os fatores de risco. As intervenções, elas são direcionadas aos fatores de risco. O que foi feito aqui, então? Foi feita a revisão. Os fatores de risco que não caberia uma intervenção independente pelo enfermeiro, ele foi removido. E nessa edição aqui, ele foi reclassificado. Neste caso do diagnóstico de risco de débito cardíaco diminuído, ele foi direcionado para a nova categoria condições associadas. Então aqui a gente percebe o quê? O mesmo diagnóstico, o título, risco de débito cardíaco diminuído, a definição. Os fatores de risco, agora a gente encontra a seguinte frase, a serem desenvolvidos. Significa que todos estes, após a revisão, foi percebido que não tinha intervenção de enfermagem específica e independente para reduzi-los. Daí foram classificados nesta categoria. Então a gente percebe que neste diagnóstico, uma só das duas categorias, das duas novas categorias foi inserida aqui. No próximo exemplo, a gente vê também nesta primeira parte o diagnóstico contido na 10ª edição e aqui o mesmo diagnóstico contido na 11ª edição. Então, nós temos intolerância à atividade, temos a definição, as características definidoras que são os sinais e sintomas, os fatores relacionados que são as causas, Aqui o mesmo diagnóstico, o título, a definição, as características definidoras, os fatores relacionados, que não contém todos que estão aqui, e tem as duas categorias inseridas, a população em risco e as condições associadas. Então, nesse diagnóstico aqui nós já temos as duas. E temos outros diagnósticos que após essa revisão foi visto que todos eram passíveis de intervenção independente. Então foram mantidos, não apresentando as duas categorias, ok? Agora, a segunda questão, que é essa aqui. Quais são as recomendações da NAND Internacional a usar diagnósticos com poucos ou nenhum fator relacionado e fator de risco? Então, nós vimos que alguns diagnósticos foram reduzidos, os fatores relacionados ou fator de risco, ou nenhum permaneceu. Então, é o seguinte, ao desenvolver o diagnóstico de enfermagem para um paciente e foi encontrado no livro a frase a serem desenvolvidos, ou quando houver uma lista muito restrita de fatores relacionados ou fatores de risco, é recomendado pela NAND Internacional que o profissional, em sua prática, e mesmo o professor, junto aos estudantes em sala de aula, pensem de maneira crítica, de maneira reflexiva, de maneira lógica. Como assim? Nesses diagnósticos, com pouco
ou nenhum fator relacionado ou fator de risco, é necessário considerar fatores relacionados e fatores de risco apropriados para o paciente embasado em base teórica, em literatura, pesquisa de apoio, opinião de especialistas e na própria experiência clínica e, claro, considerar os dados colhidos na fase de investigação, de exame físico, fazendo associação com o próprio processo fisiopatológico. É importante lembrar que os fatores relacionados ou de risco que o enfermeiro escolher utilizar devem ser passíveis de melhora ou remoção por meio de intervenção de enfermagem independente. E após a obtenção dos diagnósticos de enfermagem para um paciente, como redigir? Como redigir a declaração diagnóstica? Essa foi a terceira pergunta, a terceira questão que nos foi enviada. Bem, no processo de ensino-aprendizagem pelos professores, no curso de graduação em enfermagem, é utilizado muito o método problema, etiologia, sinais e sintomas. E é um método útil, pois leva o estudante, por meio dos estudos de caso, a pensar de maneira crítica e reflexiva, quando, claro, na elaboração dos diagnósticos de enfermagem para os diversos pacientes descritos nos casos clínicos discutidos em sala de aula, contextualizando-os. Serve também para o professor avaliar o raciocínio clínico do estudante, se está adequado ou não, acompanhando assim o seu processo de aprendizagem. Porém, é importante lembrar que no ensino dos diagnósticos de enfermagem, o professor pode solicitar o título diagnóstico e a identificação dos indicadores de diagnóstico que o estudante usou para diagnosticar o paciente, mas não necessariamente a redação no formato problema, etiologia, sinais e sintomas, que é este exemplo aqui que nós utilizamos, que é o título é o nome do diagnóstico, a palavra de ligação ou termo de ligação, que é relacionado a, seguido dos fatores relacionados, que são os fatores causais, caracterizado ou evidenciado por, que são os sinais e sintomas, os sinais e sintomas que são as características definidoras, Ou o título, que é o nome do diagnóstico, mais associado a, seguido dos fatores de risco. A NANDA Internacional, quanto a isso, não impõe nem sentencia a declaração no formato etiologia, sinais e sintomas. Isso na prática. Pois, segundo a NANDA Internacional, nenhuma outra disciplina emprega uma declaração ao identificar ou documentar um diagnóstico. Enquanto enfermeiro e docente, participante da formação de enfermeiros no ensino dos diagnósticos de enfermagem, eu comungo desse pensamento da NANDA Internacional. Por exemplo, o médico, ao afirmar o diagnóstico de pneumonia para uma pessoa, ele não faz a declaração de todas as alterações justificando o diagnóstico. Os dados que justificam o diagnóstico de pneumonia, que é o exemplo que demos aqui, esses dados estarão no prontuário do paciente, no laudo de uma radiografia de tórax, os registros médicos, a avaliação física que foi realizada, não repetindo o médico tudo de novo na descrição do diagnóstico detectado. Ele vai colocar lá, o diagnóstico pneumonia. Desta forma, claro, que o enfermeiro já graduado, em sua prática, ou mesmo o enfermeiro em formação, o estudante de graduação em enfermagem, devem ser capazes de justificar o diagnóstico com base na coleta de dados, na avaliação física do paciente, na associação dos sinais e sintomas com a própria fisiopatologia, mas não é necessário redigir a declaração completa. Obviamente que ele precisa saber os dados que estão associados, até mesmo para intervir adequadamente. Assim, a posição da NANDA Internacional é de que é perfeitamente apropriado documentar apenas o título do diagnóstico, pois os fatores relacionados e as características definidoras ou fatores de risco e as demais categorias podem ser encontrados na coleta de dados de enfermagem, anotações de enfermagem ou planos de cuidados nos registros dos pacientes. Contudo, lembramos da importância de utilizarmos a declaração completa do diagnóstico de enfermagem, pelo menos quando na inserção do estudante neste universo
né? Desenvolvendo aí o raciocínio clínico e habilidades de pensamento crítico. Então, isso é importante a gente colocar aqui, ok? E é isso. Espero que tenham gostado e que tenha ficado claro quanto às duas categorias que foram inseridas nos diagnósticos de enfermagem na 11ª edição do NANDA Internacional 2018-2020 e quanto às recomendações da própria NANDA Internacional quanto à construção dos diagnósticos com pouco ou nenhum fator relacionado e fator de risco, e também quanto à redação do diagnóstico. Essas foram as 3 perguntas enviadas que nós buscamos aqui responder neste vídeo. Continue nos acompanhando nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que possa receber nossas atualizações. Toda semana, novos vídeos são disponibilizados. E se tiver alguma sugestão de tema na área de saúde ou na área de educação em saúde, nos envie. E até o próximo vídeo.